Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos corrigir as questões de concursos de classes de palavras. Agora você vai ver, sob a ótica de diversas bancas do Brasil, como é que são exploradas essas classes, substantivo, adjetivo, advérbio. Você vai ver o que cada banca pede mais. No geral, o que as bancas querem é o mesmo, que é o que nós treinamos aqui. Primeiro, elas querem que o candidato consiga diferenciar o substantivo do adjetivo do advérbio, fazer essa distinção. E elas querem que o candidato esteja apto a identificar as ideias circunstanciais do advérbio, que é um dos assuntos mais pedidos em prova. Então eu trouxe aqui uma sequência de questões recentes dessas bancas. Antes de eu começá-las, eu preciso fazer um comentário, porque nós estávamos falando aqui no chat com os alunos na aula ao vivo. Aquele com certeza do vídeo anterior, o com certeza que indica dúvida. Você entendeu então que semanticamente tudo que não é certeza é dúvida? Até a probabilidade é dúvida? Então quando você diz assim, olha, com certeza a gente deve se encontrar por aí. Esse com certeza é provavelmente. Não é certeza de fato. Provavelmente nós vamos nos encontrar. Não é certeza. Então, se não é certeza, é dúvida. É probabilidade. Entendeu? Então, muitas vezes o com certeza tem o sentido do provavelmente. E esse provavelmente aí é dúvida. Porque para a gramática, semanticamente falando, se não é certeza, é dúvida, mesmo que esteja perto da certeza, mesmo que seja a probabilidade. E a gente estava comentando aqui que carioca é assim. Por exemplo, eu sou carioca. E é muito interessante como isso é regional. Quem é do Rio usa o com certeza com ideia de dúvida. Mas quem é de São Paulo, por exemplo, eu estranhei muito quando vim morar em São Paulo, muita gente aqui estranhava o meu com certeza. Por quê? Porque carioca, com certeza, é dúvida. Você diz assim, olha, com certeza, no próximo final de semana a gente se encontra. E o carioca esquece. Esquece, ninguém vai cobrar. Mas o paulista, olha, com certeza a gente consegue jantar essa semana. O paulista vai falar, tá bom, que horas? Então isso é muito regional. E é muito importante que você entenda que essas expressões, elas podem mudar de sentido dependendo do contexto. E é isso que essas grandes bancas trabalham. Semântica é algo contextual. Antigamente nós decorávamos listas de advérbios. Advérbio de modo, advérbio de tempo. Eu me lembro de criança ficar decorando lista. Qual é a lista de advérbio de meio? Lista de advérbio de modo. Mas hoje o que se vê é que tudo depende. Tudo depende do contexto. E é isso que nós vamos treinar agora. Eu vou começar com uma questão da FCC. Vamos lá. Aproveite a sua aula. Primeira questão. Aqui, a banca, ela trabalha vários assuntos ao longo da questão. Então, cada assertiva é um assunto. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E você vai marcar aquela que esteja correta. Mesmo que algumas assertivas falem de assuntos que nós não trabalhamos ainda aqui no curso, eu vou comentar uma por uma, tá? Então, vamos lá. Letra A. Os travessões, por isolarem uma correção do que se afirmou anteriormente, não poderiam ser substituídos por parênteses. Bom, vamos lá. Primeiro, o que está entre os travessões não é uma correção, é um acréscimo. Correção, corrigir, é retificar o que foi dito anteriormente. E nesse caso, ele está acrescentando. Esse me tem sinônimo de inclusive. Bom, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é dizer que não poderiam ser substituídos por parênteses. Eles poderiam sim. Nesse caso, eu posso usar os travessões e eu posso usar os parênteses. A letra A está errada. B.
O uso das aspas em república indica que a palavra deve ser considerada um neologismo, pois a partir... Já começou a ficar ruim daqui, né? Pois a partir do século XX passou a ser empregada com específico sentido? Não. Esse não é o motivo do uso das aspas. Nesse caso, quando foram utilizadas as aspas, ele estava dizendo o seguinte, ó, ainda que ao longo do século XX o termo república tenha sido utilizado na autodenominação de regimes políticos, quando ele coloca esse termo república entre aspas, o objetivo é destacar. Essa é uma das utilizações das aspas, muito explorada nos textos. Na verdade, ele quer destacar esse termo. Errada a letra B. Letra C. A C é a nossa cara. Olha só. A circunstância manifestada por de modo geral. Então, aqui a FCC já está dizendo que de modo geral é uma locução adverbial. Porque traz uma circunstância. Então, até aí tá linda a letra C. Começou bem a letra C. A circunstância manifestada por de modo geral incide diretamente sobre a expressão. Na verdade, a banca quer que você coloque a seta. De modo geral, se refere a quê? A banca quer saber se, de modo geral, se refere à ideia contemporânea de república. Se você olhar para a letra C, por si só, ela já é um contrassenso. Por si só, ela já é uma contradição. Por que que ela já se contradiz? Porque se de modo geral é uma locução adverbial, não faz sentido dizer que ela se refira a um substantivo. Os advérbios, as locuções adverbiais não se referem a substantivos. Então a letra C não merece meu respeito. Eu nem perderia tempo com ela na prova. Entendeu a letra C? Quando eu vou ao texto, aí eu vou colocar a seta. Veja, aqui está a expressão de modo geral. Então ele está dizendo o seguinte, ó. De modo geral, a ideia contemporânea de república aproxima-se da ideia de democracia. Esse de modo geral está se referindo a aproxima-se. Refere-se ao verbo, por isso é uma locução adverbial. A letra C também está errada. D, em a ideia contemporânea de república aproxima-se da de democracia, ocorre uma elipse. Bom, primeiro vamos entender o que é elipse. Elipse é a omissão de um termo, facilmente recuperável no contexto. É quando um termo ele é omitido, mas você consegue pelo contexto descobrir qual é. De fato, existe um termo aqui que foi omitido. A ideia contemporânea de república aproxima-se da ideia de democracia. O termo implícito omitido é ideia. Tudo bem? Então ele diz assim, ocorre uma elipse? Sim, mas não é uma elipse obrigatória, pois a redundância ao prejudicar a clareza seria inaceitável? Errada. Problema nenhum colocar o nome ideia. Né? Ó, a ideia contemporânea de república aproxima-se da ideia de democracia. Olha, ainda te digo que ficaria melhor, porque se dá D ficou horrível. Então, a letra D também está errada. E a letra E, o emprego da palavra politicamente exemplifica a ocorrência de advérbio com valor restritivo. Então, vamos lá. Primeiro vamos ver se politicamente é advérbio. Quando nós vamos ao contexto, ele diz assim, ó. Extensivas a todos os postos politicamente relevantes. Esse politicamente se refere a um adjetivo. Então, ele é sim advérbio. E nesse caso, a banca pergunta se o valor do advérbio é restritivo. O que seria restritivo? Se ele está restringindo o termo.
a que ele se refere. Ora, de fato, quando ele diz os postos politicamente relevantes, ele está dizendo os postos relevantes nesse âmbito político. Eles são relevantes politicamente, não são relevantes socialmente, não são relevantes economicamente, são relevantes politicamente. Sim, esse politicamente, ele está restringindo, ele tem um valor de restrição. Resposta, letra E. Muito legal, porque a FCC coloca algo que você nunca viu em prova nenhuma, dizendo que um advérbio ele pode ter um valor restritivo se naquele contexto ele não estiver explicando, ele está restringindo. Ou seja, relevantes sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista político, lá, sob o âmbito político. Questão FCC agora, uma questão para professor também, né? Uma questão boa. E vamos lá. Aqui, a banca quer que você marque um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector é o advérbio de tempo, como o que se encontra grifado em. Então, você vai marcar as alternativas que indiquem tempo. 1. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático. Isso é tempo. Pessoal, tempo e negação. Atenção aos advérbios jamais e nunca, tá? Eles indicam circunstâncias de tempo e negação. Então, sim, a assertiva 1 está certa. Eu vou marcar. Agora, olha essa 2. Ele diz assim, e eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente. Nesse contexto, esse eis, ele não tem o sentido de aqui. Não é como se eu dissesse, ao falar eis-me, não é como se eu dissesse aqui estou. Esse eis, na frase 2, traz circunstância de lugar. Por isso que não é a frase 2. 3. E agora, que é que eu faço? Que é que eu faço quando? Agora. Esse agora indica tempo. A frase 3 eu vou marcar. E a 4, enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Obedientemente, sem parar. Sem, nem advérbio é. Sem é preposição. Cuidado com o que a banca sublinha. Se ela sublinha só sem é preposição. Agora, se ela destacasse o sem parar, assim como obedientemente, são circunstâncias de modo. É modo e modo. Mas olha, a banca marcou só o sem. Entendeu? E esse sem nem advérbio é preposição. Pronto, a banca quer as alternativas que tragam advérbio de tempo. Resposta, letra D. Assertivas 1 e 3. Próxima questão. Mais uma da FCC. A FCC é uma banca um pouco vaidosa, ela tem um jeito próprio de falar do advérbio. Por isso que eu trouxe para você também essa questão, para você se acostumar com o jeito dela, se você for fazer aí FCC. Uma outra questão falando de advérbio, mas de um jeito FCC, que é um jeito diferente de falar de advérbio. Olha o que ela faz. Sei até onde está o velho caderno com o velho poema. Aí ela sublinha o até. Aí ela diz assim, quanto ao termo sublinhado no segmento acima, é correto afirmar que se trata de. Então a banca te dá algumas opções de classificação do até. Ela pergunta se é advérbio de lugar, ela pergunta se é preposição, se é advérbio de afirmação ou se é advérbio de intensidade.
Tudo bem? Já já eu vou resumir o que o até pode ser. Mas primeiro eu quero que você avalie qual opção seria melhor nesse contexto. Esse até, ele pode indicar lugar, ou seja, modifica o sentido do estar e pode ser substituído juntamente com onde, por aonde? Não. Até porque esse até, ele não se refere ao estar, ele se refere ao sei. Entendeu? Esse até se refere ao sei. O onde é que se refere ao estar. Então eu quero que você olhe com bastante calma para essa frase e observe o seguinte, olha. Nós temos dois advérbios, o até e o onde. Vou aproveitar e vou classificar esse onde, tá? Esse onde, ele é o advérbio de lugar, que está se referindo ao verbo estar. Tudo bem? E o até, ele diz o seguinte, ó, sei até. Tá vendo? Então ele se refere ao sei até. Bom, tudo bem. B, a banca pergunta se é uma preposição que modifica o sentido de onde? Não. Ele não modifica o sentido de onde, ele modifica o sentido do sei. Na letra C, a banca pergunta se o até é preposição, que modifica o sentido de estar. Não, já disse que não. E olha, a letra C, ela por si só é contraditória, porque se modifica o sentido de um verbo, jamais seria uma preposição, seria um advérbio. Então a letra C por si só se contradiz. Pronto, você vai ficar em dúvida entre D e E, imagino eu. D, advérbio de afirmação, que modifica o sentido de saber e pode ser substituído por sim, entre vírgulas, sei sim. Ou, letra E, advérbio de intensidade, que modifica o sentido de saber. Ó, nos dois casos, tanto na D quanto na E, a banca está dizendo que o até modifica o sentido do saber. Só que na letra D, diz que equivale a sim e diz que é afirmação. E na E, equivale a inclusive. E aí, seria um advérbio de intensidade. E aí, qual das duas você vai marcar? Resposta, letra E. Ou seja, esse até é um advérbio de intensidade. Sei até onde está o velho caderno. Bem, o que eu quero que você organize aí em relação ao até? Resumindo o até. O até ele é muito pedido nas provas, nas bancas, mas raramente as bancas pedem a classificação do até. Normalmente as bancas pedem o sentido do até. Então, olha, eu quero que você marque aí que o até ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter o sentido de limite. E se ele tiver o sentido de limite, ele vai ser uma preposição. Aí ele pode trazer uma ideia de limite de tempo ou limite de espaço, como a FCC falou ali em uma das alternativas, ela falou que era um limite espacial, mas não era o caso. Então, por exemplo, se eu digo assim, fico até a noite, esse até indica limite de tempo. É uma preposição indicando limite de tempo. Agora, se eu digo, vou até o sítio, esse até também é uma preposição que indica limite, só que é um limite de espaço. Tudo bem? Eu quero que você volte aqui para mim, olha só, e veja que esse até não tinha essa ideia de limite. Sei até onde está o velho caderno, não é limite, não é? Porque se fosse limite, seria ou limite de tempo ou limite de lugar. E não há nenhuma dessas duas ideias aqui, concorda? Tudo bem? Volta comigo. A outra ideia que o até pode indicar é a ideia de inclusão.
Se for ideia de inclusão, é isso que eu quero que você entenda nessa questão. Quando o até é inclusão, ele é sinônimo de inclusive, é só trocar o até por inclusive. Aí, algumas gramáticas chamam de palavra denotativa e outras gramáticas chamam de advérbio. E foi isso que a FCC considerou, um advérbio. Porque para algumas gramáticas não existe essa classificação, palavra denotativa. Algumas gramáticas, elas não consideram isso como uma classe gramatical. Então, eu estou te dando aqui um macete. Qual é o macete que eu estou te dando? Até pode ter ideia de limite, pode ter ideia de inclusão. Se tiver ideia de limite, vai ser preposição. Se tiver ideia de inclusão, vai ser ou advérbio ou palavra denotativa. Nesse caso, a FCC resolveu chamar aí de palavra denotativa. Perdão, não chamar de palavra denotativa e chamar de advérbio. Agora, a dica para você acertar essa questão seria trocar o até por inclusive. E ele tem esse sentido de inclusive, né? Sem inclusive, onde está o velho caderno com o velho poema? Entendeu? É isso que eu quero que você aprenda a fazer prova. E em prova, muitas vezes você tem que ir por exclusão. Você pensa o seguinte, esse até não era preposição, ele era advérbio. Porque quando ele é preposição, ele tem que estar trazendo a ideia de limite. E não havia ideia de limite, havia ideia de inclusão. Pegou o raciocínio? Vambora fazer mais? Vem. Questão 4. Em todos os segmentos abaixo, há adjuntos adverbiais com valores semânticos diferentes. Tá. A banca quer... Agora vamos treinar um pouquinho com a FGV. A banca quer aquela que esteja incorreta. Ou seja, todas estão certas, mas uma está incorreta. Posso seguir? Gente, eu vou seguir, mas antes eu preciso tirar a dúvida da Michele. Desculpe a galera que vai assistir essa aula gravada, mas essa dúvida da Michele aqui, em relação à questão anterior, é uma dúvida que eu sei que muita gente vai ter. Rapidamente, antes de entrar na questão 4, a Michele levantou uma bola, uma angústia. Adriana, mas daí a chamar de advérbio de intensidade foi demais, né? Foi. O que acontece aqui, a Michele tá angustiada. Por que o até vai ter ideia de intensidade, né? A FCC forçou uma barra? Forçou. Mas sabe o que acontece, Michele? O negócio é o seguinte. Quando o até ele tem um valor de inclusão, a gramática chama de palavra denotativa de inclusão. A gramática, algumas gramáticas chamam. Mas as gramáticas que não reconhecem essa classificação, palavra denotativa, e esse é o caso da FCC, que segue essa linha, não vai chamar de palavra denotativa de inclusão. E como não existe advérbio de inclusão, não existe isso, sabe, advérbio de inclusão, a FCC acabou chamando de advérbio de intensidade, entendeu? Por quê? Porque não existe advérbio de inclusão, entendeu? Então, ela não viu sentido em colocar a inclusão ali e acabou chamando de advérbio de intensidade. Eu também acho que a banca forçou uma barra, mas era a única opção em que o até estava classificado como advérbio. Foi por isso que eu trouxe essa questão. Foi por isso que quando eu comecei a corrigir, eu falei, ó, jeitinho da FCC de falar de advérbio. Em algumas questões ela dá uma viajada? Dá. Você precisa ir por eliminação, nesse caso, e você teria que acertar essa questão por eliminação. Entendeu? Pegou? Entendeu agora? Mas eu tinha que voltar e falar sobre isso porque eu sabia que vocês iam ter essa angústia. Agora eu vou para a questão 4. Vamos lá. A questão 4, ela quer que você marque a incorreta. Então, todas estão corretas. Somente uma está incorreta. Posso ir? No cotidiano de todas as cidades, sob várias formas. Sob várias formas é locução adverbial de modo. É modo. Até porque
essa palavra formas aqui me salva, né? Sob várias formas, de vários jeitos, de vários modos. Sim, certa. Forma é sinônimo de modo. Forma é igual a modo, é igual a jeito. Certa. B. Ao nos referirmos à violência, estamos falando de agressão física. Esse de agressão física não é igual a sobre agressão física. É o assunto sobre o qual estamos falando. Assunto, certa. Então, atenção a essa locução adverbial de assunto. Outro dia, eu vi numa outra prova uma frase desse mesmo jeito, que era assim: falar de futebol. É o mesmo raciocínio, né? Isso é assunto. É locução adverbial de assunto. Tudo bem? Faz sentido? Faz. Então, a letra B está correta. Eu quero a que seja incorreta. C. O ser humano precisou produzir violência em escala inédita no reino animal. Produzir violência onde? No reino animal. No reino animal é onde? É lugar. Certa a letra C. Letra D. Um tipo de violência fundamental para a constituição de civilizações. É uma violência fundamental para a constituição, a fim de constituir civilizações. Sim, esse para, quando for sinônimo de a fim de, vai ser finalidade, certa? E a letra E, sempre foi violenta, porque para sobreviver em ambientes hostis, aqui essa expressão traz ideia de onde, traz ideia de lugar. A banca queria errada, resposta letra E. Tudo bem? Então tá, ó, vou rodar uma vinheta para rodar aí o próximo vídeo, que é a segunda metade dessas questões de emprego das classes gramaticais.